Agora vamos olhar para o ensino. Relembro que já iremos também olhar com mais pormenores para as urgências que estão encerradas com reportagem em direto. Mas para já junta-se a esta emissão do NAU Todas as Manhãs Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade. Cristina, bom dia. O último concurso extraordinário vinculou mais de 1000 professores, 250 foram colocados em escolas mais carenciadas e foram ainda contratados mais 800 professores que já estavam em funções, mas em situações precárias. 174 destes professores vinculados não têm profissionalização, Cristina Mota, e não têm um único dia de serviço. Pode estar mesmo em causa o retrocesso de dezenas de anos da qualidade de ensino? Helena, agradeço o convite. É um facto. Nós, na Missão Escola Pública, consideramos exatamente essa hipótese de estarmos a retroceder num trajeto que foi bastante demorado até conseguirmos ter, de facto, uma escola pública de qualidade, mas que tem vindo a decair desde as últimas 2 décadas e agora, mais do que nunca, com a falta de professores que se faz sentir e sem que as medidas para colmatar esta situação sejam efetivamente colocadas em prática, nós entendemos que sim, que existe essa possibilidade. Relativamente a este concurso extraordinário, nesta fase, que vai trazer também alguma instabilidade às escolas, porque, como disse há pouco, alguns destes professores já estavam colocados. Portanto, vai haver aqui uma fase de transição, vai haver alunos que vão deixar de ter o professor que os acompanhou durante o primeiro período ou grande parte do primeiro semestre e terão de ter um outro professor e dentro das escolas também está a haver aqui algumas dúvidas de como se vai proceder a esta alteração, nomeadamente com professores que foram colocados noutras escolas, se aguardam colocação para que o professor comece a exercer funções noutra escola ou não. E, de facto, este número, 174, portanto, candidatos que obtiveram colocação de vínculo ao Ministério da Educação, não têm qualquer dia de tempo de serviço nem a profissionalização. É um facto que desde sempre nós tivemos no ensino alguns professores que estavam colocados com habilitação própria. É verdade, portanto, há 20 anos, por exemplo, quando eu ingressei no ensino, grande parte dos professores que estavam no meu grupo de recrutamento eram professores que fizeram a sua profissionalização em serviço, eram formados, por exemplo, em engenharias e, entretanto, fizeram a profissionalização para em ensino. Acontece que, na altura, estávamos numa realidade completamente diferente. Para já, as licenciaturas que permitiam a estes candidatos estarem a lecionar eram licenciaturas de 5 ou de 6 anos, ao contrário de agora, que nós temos licenciaturas de 3 anos. Também o que faltava apenas a estes profissionais dizia respeito à parte pedagógica. Nós falamos de uma fase agora em que, além da parte pedagógica, também falta a parte científica, dado que alguns dos candidatos concorrem apenas com alguns créditos que, por vezes, são o equivalente a um ano e meio de licenciatura. Mas aceitar baixas qualificações para a docência e profissionais não qualificados para o efeito resolve o problema a curto prazo? É apenas uma medida que vai trazer, como disse há pouco, são 174. Nós só este mês de dezembro tivemos mais de 400 reformas, portanto não são estes os números que vão fazer face ao que nós precisamos. O que nós precisamos de facto são de medidas efetivas que tragam atratividade à carreira e que tragam de facto para o ensino os 28 mil profissionais que o abandonaram. É impossível resolver o problema com horas extraordinárias ainda em cima da mesa das negociações? Neste momento o que está a acontecer é que os números e também com a revisão das carreiras. Exato. É uma o que está a acontecer é que os números que estão a surgir relativamente aos alunos sem aulas, e volto a repetir, já o referi anteriormente que são alunos sem aulas, não são alunos sem professor, porque de facto muitos deles estão apenas dentro da sala de aula, alguns deles até com técnicos que neste momento estão a fazer o papel de monitores. O que está a fazer realmente este número diminuir é o número de horas extraordinárias que está a ser atribuído e que está a trazer uma sobrecarga de trabalho aos professores do sistema, e nós alertamos para o facto de não sabermos efetivamente que horários é que de facto estão a ser lecionados, porque lembramos que, ainda que as horas extraordinárias sejam de aceitação obrigatória, não são de lecionação obrigatória, o que faz com que nós também nesta fase não tenhamos a certeza absoluta do número de alunos sem professor. Portanto, para se perceber se a meta estipulada pelo Ministro da Educação no que diz respeito à diminuição em 90% dos alunos sem professor no final do primeiro período, vai ser muito difícil conseguirmos ter esse valor, porque vai ser muito difícil apurarmos aqueles que efetivamente estão a ter aulas. Cristina Mota, o Ministério da Educação voltou esta semana às negociações com os sindicatos para discutir, nomeadamente agora, alterações à formação inicial dos professores.
Estes orientadores de estágio têm duas hipóteses. Uma delas é um suplemento remuneratório de 80 a 90 euros, como vemos precisamente neste grafismo. É um valor justo? Não, de maneira alguma. Portanto, falamos de cerca de 90 euros para 4 estudantes. Portanto, o que faz cerca de 22 euros por estudante. Ora, de modo algum estamos a valorizar a profissão, estamos a dar, de facto, um incentivo a que um professor se candidate, portanto, aqui ou se disponibilize para ser um professor cooperante e receber os estagiários. O que nós precisávamos, efetivamente, era, por exemplo, de uma redução dos tempos letivos que o professor tem para acompanhar estes alunos. E, de facto, por 22 euros por estudante, nós não vamos ter... Há realmente esta hipótese de redução do horário, mas esta redução da carga horária está dependente das aulas já estabelecidas. Ou seja, esta hipótese fica em aberto, no fundo. E nesta fase, portanto, isto tendo em conta que nós temos muitas escolas onde existe falta de professores, mas temos outras onde, de facto, ainda não se faz sentir tanto, como a Norte, por exemplo. O que isto está a indicar é que em escolas onde, de facto, existe uma grande falta de professores, não vai ser permitido a nenhum professor ter uma redução de horas para fazer face, portanto, aqui ao estágio. Mas estas notícias desta semana, no que diz respeito quer à reunião, quer também a um parecer que nos chegou, portanto, está-me a faltar aqui o termo do Conselho de Escolas. Do Conselho de Escolas. Exatamente. Preocupa-nos bastante. Para já, relativamente ao concurso de professores, estamos a perceber que estão a existir aqui algumas alterações de modo a voltarmos a algo que já tivemos anteriormente e que de facto correu muito mal, que foram as bolsas de contratação de escola, que era a contratação por parte dos diretores e que se veio a revelar de facto muito complicado. Era muito difícil colocar os professores e não de uma forma justa e clara como é o concurso nacional. E nesta reunião já demos conta que está previsto, de facto, terminarmos com as reservas de recrutamento em dezembro, que já aconteceu anteriormente, para passarmos a ter apenas as colocações por escola e, portanto, aqui os diretores a terem aqui um papel. Também no que diz respeito a este parecer, percebemos que em causa está justamente, e talvez no dia 17, quando se iniciar finalmente, ao que parece, a revisão do Estatuto da Carreira Docente, nós tenhamos aqui também a possibilidade de ver os diretores com um maior poder. Uma reivindicação que nós, Missão Escola Pública, e a grande maioria dos professores têm vindo a reivindicar no sentido de revertermos esta situação e não termos, de facto, o poder dos diretores aumentados. Pelo contrário, nós defendemos um modelo colegial, portanto, em que uma equipa divide as responsabilidades e não ainda aumentar o poder dos diretores, quer para avaliar, quer para contratar professores, o que está neste parecer que nos deixou bastante preocupados. Vamos falar agora de um outro assunto que tem a ver com as avaliações, porque os alunos portugueses participaram num estudo internacional de avaliação do desempenho. Como é que olha para estes resultados do movimento Missão Escola Pública, sendo que a matemática do 8º ano, se não me engano, foi o pior resultado de toda a Europa? É verdade, sem dúvida. Nós olhamos com preocupação, mas não com surpresa, porque não nos surpreende, nós já sabíamos que certamente os resultados iam ter esta tendência, porque nós já os sentimos dentro das salas de aula. Nós verificamos que os conhecimentos dos alunos estão a diminuir desde há bastante tempo, principalmente desde que a falta de professores se faz sentir, e essa teoria também é, no fundo, acaba por ser comprovada pelos mesmos resultados, uma vez que a Norte, onde não se faz sentir tanta falta de professores, os resultados foram melhores do que a Sul. O que acontece e que promoveu esta situação foi, de facto, o desinvestimento que tem vindo a ter lugar na educação. Nós tivemos, de facto, um investimento, principalmente na matemática, até 2015, e, entretanto, esse investimento veio a diminuir, aliado também à implementação das aprendizagens essenciais em 2018, que vieram substituir as metas curriculares que nós tínhamos anteriormente. O que faz com que, e repara, Madalena, o nome diz tudo, aprendizagens essenciais. É o essencial, é o básico. E é neste momento aquilo que nós estamos a atingir, é o básico. Ou seja, mesmo os alunos que atinjam neste momento os melhores resultados neste estudo, são alunos que atingiram o máximo dos mínimos. Portanto, estas aprendizagens essenciais são o mínimo das metas que nós tínhamos e isso também se faz refletir. Também o facto de se ter terminado com as avaliações de final de ciclo, portanto, com os exames a contarem para a média dos alunos, também aqui teve uma grande influência e que nós gostávamos de ver revertida rapidamente. Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública, muito obrigada pela sua disponibilidade. Há mais negociações, iremos com certeza voltar a encontrar-nos. Obrigada. Obrigada, Madalena.